Senhoras e senhores da cinefilia, este é o meu filme preferido. Eu sou Ricardo Oliveira e hoje eu trago pra vocês 5 filmes clássicos pra você assistir na Netflix. Se eu tivesse Netflix na época que eu ia na locadora, com certeza eu ia ficar muito mais satisfeito com o catálogo de clássicos da Netflix do que das prateleiras dos lugares que eu ia pra alugar filmes, porque apesar do catálogo da Netflix de filmes mais antigos não ser muito extenso, ele é bem satisfatório pra quem tá a fim de conhecer um pouco da história do cinema. Tem filmes de Hitchcock, tem filmes de John Ford, tem Billy Wilder, tem bastante coisa legal que dá pra você assistir. Esses filmes às vezes vão embora, voltam, mas no geral os clássicos são os que menos saem do catálogo comparado com os lançamentos, por exemplo. A seleção que eu trouxe pra vocês hoje, além de ser uma lista muito boa, cheia de clássicos, é formada por diretores que fizeram escola durante a história do cinema do século XX. Eu tô falando aí de Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Orson Welles, Martin Scorsese e John Ford. E é com John Ford que a gente começa, O Homem que Matou o Facínora, de 1962, estrelado por John Wayne e James Stewart, dois atores consagradíssimos da época, um filme de faroeste, mas já da época do John Ford, questionando os próprios clichês de faroeste. Uma história sobre verdades e mentiras, sobre quem são os heróis do oeste americano, sobre quem realmente matou um criminoso chamado Liberty Valance, que aparece no título original do filme, que é The Man Who Shot Liberty Valance. O filme é um clássico que você tem que assistir, especialmente se você gosta de faroeste, se você gosta de James Stewart e John Wayne. E é uma oportunidade de ver o filme em Full HD, com cópia restaurada, que não é uma coisa muito fácil de você encontrar aqui no Brasil. E o segundo filme da nossa lista é Toro Indomável, de Martin Scorsese. Filmado em 1980, totalmente em preto e branco, você entende logo de cara assim que a história começa por que um filme nessa época ainda seria filmado em preto e branco. É uma história de contraste sobre o boxeador chamado Jake LaMotta, vivido por Robert De Niro. É um cara colérico, que é completamente explosivo, que ele explode nos ringues quando tá lutando e destrói seus oponentes, mas também é extremamente agressivo em casa com seus amigos. É uma história incrível, baseada em fatos reais, que você tem que assistir o quanto antes. Um dos melhores filmes de todos os tempos, Toro Indomável. Terceiro filme da nossa lista é A Marca da Maldade, de Orson Welles, de 1958, estrelado pelo Charlton Heston e pelo próprio Orson Welles, como sempre, aparecendo em seus filmes. O Charlton Heston faz um detetive mexicano que investiga o narcotráfico e um certo dia, depois de ele ter se casado, na hora que ele está cruzando a fronteira entre o México e os Estados Unidos, um carro que veio do México explode nos Estados Unidos. Então, esse filme tem um dos planos de sequência mais famosos de todos os tempos, a abertura, talvez a abertura mais famosa de todos os tempos, e é um filme que eu considero melhor do que Cidadão Kane. Tem que assistir, cara, o quanto antes. Quarto filme da nossa lista, Se Meu Apartamento Falasse, de Billy Wilder, em 1960, estrelado pelo Jack Lemmon. É a história de um cara que empresta seu apartamento para colegas de trabalho traírem as esposas, e ele usa esse empréstimo para poder crescer dentro da empresa. Nesse crescimento dentro da empresa, ele se apaixona por uma ascensorista do elevador, e essa paixão acaba gerando ali o conflito principal do filme. É um dos melhores filmes do Billy Wilder e um clássico do cinema que você tem que assistir. O quinto e último filme dessa lista é Um Corpo que Cai, ou Vertigo, de Alfred Hitchcock, de 1958, estrelado pelo James Stewart. O filme conta a história de um detetive que tem problemas seríssimos de vertigem por ter medo de altura. É hoje considerado pela revista Sight and Sound o melhor filme de todos os tempos. Um dos meus preferidos, Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock. Eu trouxe pra vocês aqui 5 grandes clássicos, mas é claro que tem muito mais coisa na Netflix. Tem filme de Roman Polanski, de Brian De Palma, tem filme de Howard Hawks, tem muita coisa pra você conferir por lá. Quem sabe, se vocês gostarem, deixarem aí o joinha de vocês, eu vou conseguir saber se eu faço mais um outro top 5 de filmes clássicos pra você assistir na Netflix. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like pra fazer mais vídeos como esse. Você pode deixar nos comentários também qual outra lista que você gostaria que eu fizesse aqui no canal. Acesse o nosso blog pra mais novidades, que o link tá aí na descrição. Até a próxima! E sem dúvida, um dos melhores filmes de todos os tempos, um dos meus filmes preferidos, que encerra essa lista com classe. E sem dúvida, um dos meus filmes preferidos, um dos melhores de todos os tempos. Você tem que assistir. Qual é o nome do filme? Eu ia falar, sabe o quê? O Homem que Copiava. Ele é um cara completamente colérico. E é um cara completamente colérico que... Tá bom. Agora eu me desconcentrei. E o segundo filme da nossa lista... Peraí, doido! Oxente!